Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai finalizar a segunda aula, onde a gente está tratando de maneira geral a força elétrica. Para que você lembre, a gente descreve a força elétrica a partir da lei de Coulomb, aquela lei que diz que a força tem que ser diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se você não se lembra disso, volta um pouco nas outras aulas para você relembrar. Aqui a gente vai tratar do princípio da superposição. O que acontece? Em todas as aulas até aqui, a gente usou exemplos onde haviam apenas duas cargas, uma interagindo a outra. Agora, a partir de agora, a gente vai poder fazer cálculos um pouco mais dificultosos, tanto por dois motivos: por haver mais de duas cargas e por haver também uma disposição diferente no sistema de coordenadas. Vocês vão entender nos dois últimos exemplos o que eu estou falando. Mas são exemplos um pouco diferentes do que a gente está entendendo, mas são igualmente iguais ou até mais importantes do que os últimos exemplos que a gente fez, porque esses sim geralmente são os exemplos que caem em prova. O princípio da superposição vai nos garantir que, num sistema com três ou mais forças, a força sentida por uma dessas cargas, no sistema com três ou mais cargas, a força sentida por uma dessas cargas é igual à soma de todas as forças que esse carinha sente. Para que fique mais claro o que eu estou querendo dizer. Imagina um sistema onde eu tenho três cargas. Ou seja, eu tenho a carga Q1, a carga Q2 e a carga Q3. E aí eu quero descobrir qual é a força que a carga Q3 está sentindo. Bom, percebam que a força, a carga Q1 é positiva, a carga Q2 é negativa. Então há uma força aqui, a força que 3 faz em um. E aqui há uma outra força, a força que um faz em 3. Percebam também que a carga a carga Q2 é positiva, a carga Q3 é negativa. Então há outra disposição aqui de forças entre as duas, onde também há uma espécie de atração. Aqui é a força que 2 faz em 3, aqui é a força que a carga 3 faz na carga 2. Percebam, eu quero descobrir qual é a força que a carga 3 está sentindo. Então basta que eu isole esse sistema apenas a esse estudo aqui. Se eu quero descobrir qual é a carga qual é a força que a carga Q3 está sentindo, logo eu preciso entender essa pequena parte do nosso sistema. Percebam que a carga Q3 ela tem influência tanto da carga 2 quanto da carga 1 em forças em sentidos opostos, dizendo que o sentido positivo é o para a direita. Então eu posso dizer que a força que Q3 sente é literalmente igual à força que 2 faz em 3. E somando com um sinal negativo, a força que 1 faz em 3. Porque, percebam, a superposição é a soma de todas as forças. Só que, no caso, a força que 1 faz em 3 está no sentido negativo. Então, por isso que eu somo uma força que está no sentido negativo. Entenderam o que eu quis dizer aqui? Então eu estou somando uma força que está no sentido negativo. Por isso que vai ficar o sinal de negativo. Mas a superposição nos fala sobre a soma de todas as forças que interagirem com a carga que eu quero estudar. Bom, para que os cálculos sejam feitos, eu posso calcular a força que 2 faz em 3 e vai ser da seguinte forma: isso vai ser K0 ou K, vou botar o K0, que multiplica Q2 vezes Q3 dividido por D ao quadrado. Bom, se eu quiser calcular agora a força que 1 faz em 3, isso vai ser simplesmente K0, Q1, Q3 sobre D ao quadrado. Percebam que aqui eu não estou me importando tanto com o módulo, mas isso aqui é real. E a gente precisa entender e guardar os módulos desses caras. Bom, se a única coisa que a gente precisava era entender qual era o módulo dessas forças e como elas vão ser somadas, o nosso problema basicamente acabou. Porque então a força 3 vai ser essa primeira força que a gente calculou, menos essa segunda força que a gente calculou. Essa segunda força que a gente calculou. Ou seja,
a nossa resposta aqui vai ser K0, que multiplica Q2, que multiplica Q3, tudo isso sobre D quadrado, menos K0, que multiplica Q2, que multiplica Q2. Opa, aqui a força que 1 faz em 3. Então, que multiplica Q1, que multiplica Q3, sobre D ao quadrado. Percebam que todas têm o mesmo denominador, que é D ao quadrado. Então, essa força em 3 eu posso escrever assim. Posso colocar ainda o K0 em evidência. Fica K0, que em evidência fica aqui um módulo de Q2, Q3, menos o módulo de Q1, Q3, tudo isso dividido, tudo isso dividido por D ao quadrado. Essa é a força que a carga 3 sente. Veja a superposição. Agora olha só como fica mais palpável o que está acontecendo. A superposição nos garante que no sistema com 3 ou mais forças, a força sentida por uma carga é a soma de todas as forças por ela sentida. Ou seja, a soma de todas as forças que ela sente. Pronto, único e simplesmente isso. Agora, onde é que entra a complicação? Quando nós juntamos essas noções de superposição com aquela noção que a gente terminou a aula dizendo, que é a noção de planos cartesianos. O que eu quero dizer com isso? Essa questão aqui, essa questão e a próxima, esse exemplo e o próximo, são exemplos que vêm direto do livro do livro do ICF2, ou seja, da matéria que a gente está estudando, que vem do CEDERJ. Tá lá, ICF2, volume 1. É uma questão que vem diretamente de lá. Se você não viu o vídeo de informações gerais, onde eu falei sobre mim, né, que meu arroba é física disruptiva. Aqui eu estou dando uma aula que é um pouco mais curta, mas caso vocês sintam dificuldade, vocês podem me procurar para, para que a gente faça um estudo mais aprofundado. Eu ofereço aulas particulares. Mas lá também eu falei sobre a bibliografia. As 3 primeiras aulas, de maneira geral, que a gente vai ver, a bibliografia tem dentro de si o livro do ICF2. Então, se você quer entender, também buscar e ver lá esses exemplos, tá lá no livro do ICF2, tá? Esses 2 exemplos que eu vou ver estão dentro do livro do ICF2. Então, o que acontece? Aqui no exemplo do ICF2, ele vai dizer que há um dipolo disposto num plano cartesiano dessa forma. Primeira coisa, o que seria um dipolo? Dipolo é exatamente esses carinhas aqui que estão em azul. Isso é um dipolo. Um dipolo significa literalmente o que está escrito vem da palavra de 2 polos. Um dipolo é simplesmente quando eu pego 2 cargas, um com cada sinal. E aí eu disponho elas da maneira como eu quiser. Então ele diz que, no enunciado, ele diz que há um dipolo disposto exatamente dessa forma e ele me dá o desenho. Tá? Então significa que há uma carga positiva e outra negativa. E aí a forma, o enunciado sempre vai me dizer. Mas quando ele diz que há um dipolo, é porque há um conjunto de 2 cargas, cada uma com sinais diferentes. Então ele diz que há um dipolo. E aí a questão insere uma terceira carga a uma distância dzão da origem. Então perceba, esse dipolo que o enunciado me deu tem uma distância d entre eles. E essa que ultrapassa um pouco a origem, tá vendo? A carga menos Q, a carga menos Q está na frente da origem, a carga Q está um pouco para trás da origem, e ele me diz que há uma carga Qzão positiva que está a uma distância dzão da origem. E aí ele quer a força em Qzão. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, segundo o que a gente viu de superposição, eu posso dizer que a força que Q sente é literalmente a soma da força que Qzinho faz em Q com a força que menos Qzinho faz em Q. O que a gente precisa entender aqui é o seguinte, olha só, antes da gente descrever aquilo que está acontecendo. Primeira coisa, como é a interação de forças entre cada um desses caras? Olha só, a gente pode perceber que aqui eu tenho uma carga positiva, aqui eu também tenho uma carga positiva. Ou seja, a força que Qzinho vai realizar em Q é uma força de repulsão. Ou seja, essa é a força que Qzinho realiza em Qzão. Enquanto que a força que menos Qzinho vai realizar em Qzão é uma força de atração, porque são forças com sinais opostos, tá? Então,
eu posso dizer que a força que Q está sentindo é uma soma entre a força no sentido positivo aqui, que é a força de Q vezes Qzão, mais uma força que está no sentido oposto, ou seja, menos Q, menos, aqui é o módulo da força que Q está sentindo é igual ao módulo da força menos o módulo da força menos Q, Qzão, tá? Por que o menos aqui dentro, Jonathan? Porque perceba, o sentido cresce para a direita e a nossa força está sendo feita para a esquerda. O menos dá o sentido de contrário à orientação. Então, para que a gente faça esse cálculo, único e simplesmente nós precisamos descobrir quem são essas duas forças. Bom, então o que eu quero dizer com isso? Que para nós calcularmos, força que Qzinho faz em Qzão, simplesmente precisamos daquela forma da lei de Coulomb, que é K0, que multiplica Qzinho, Qzão, não vamos preocupar com o módulo, porque ambos aqui já são positivos, sobre a distância ao quadrado. Algo que nós precisamos entender é quem é essa distância ao quadrado. A distância entre Qzinho e Qzão, ela não está descrita na fórmula, na imagem. Mas, segundo o que o enunciado nos diz, há uma distância que entre metade da distância D é entre a carga Q e a origem, e metade da carga e metade dessa distância entre a carga menos Q e a origem. Logo, há uma distância aqui de D sobre 2 para cada uma dessas cargas. Perfeito? Ou seja, quem seria a distância total entre Qzinho e Qzão? É simplesmente Dzão mais Dzinho sobre 2. Logo, para que a gente descreva essa distância, então, a gente vai colocar Dzão mais Dzinho sobre 2 ao quadrado. E a força que Q menos Qzinho faz em Qzão é K0. Aí o módulo de menos Q, que também é Q, tá? O módulo de menos Q, que também é Q, vezes Qzão sobre... Aí agora, a nossa distância, ela é diferente. Percebam que eu quero descobrir a distância entre Qzão e menos Qzinho. A distância entre Qzão e menos Qzinho é exatamente a distância dzona, dzão menos d sobre 2. Percebe? É dzão tirando d sobre 2. Percebam? Então, isso aqui vai dar d menos d sobre 2 ao quadrado. Bom, sabendo disso, então nós podemos formular que a força que o módulo da força que Qzão está sentindo é essa primeira força entre Qzinho e Qzão, que é K0, que Qzão sobre d mais dzinho sobre 2 ao quadrado. Isso menos, já que estão com sentidos opostos, K0, que Qzão. Aqui está Q, porque eu tirei o módulo de menos Q, tá bom, pessoal? Então, K0, Qzinho, Qzão sobre Dzão menos D sobre 2 ao quadrado. Essa é a força que está sendo sentida pela nossa carga aqui. Tudo bem, pessoal? O nosso terceiro e último exemplo, ele é bem um pouco mais delicado, mas eu vou tentar acelerar um pouco para que a nossa aula caiba, né, no intervalo bom. O que acontece? Aqui eu tenho as mesmas cargas, Qi menos Q, dispostas exatamente dessa forma. Se vocês perceberem, há aqui uma força de menos Q para Qzão, que gera uma força de atração. Olha só, gera uma força de atração. Enquanto a força entre Qzinho e menos Qzão gera uma força de repulsão. Então tem uma força aqui de Qzinho para Qzão, uma força aqui de menos Qzinho para Qzão. Percebam, se eu projetar essa primeira força no eixo X, chamar isso de força em X de Qzinho, Qzão, e projetar essa segunda força, chamar isso de força em X de menos Qzinho, Qzão, esses caras literalmente têm o mesmo valor.
Tá vendo? Porque são as mesmas cargas agindo sob a mesma carga. Então esses caras aqui vão acabar se anulando. O que que vai gerar, o que que vai sobrar para a gente? Vai gerar literalmente uma força resultante. Cada uma dessas forças vão contribuir com uma força que eu vou chamar de força em Y. Tudo bem que a projeção em Y de cada uma dessas forças. Como é que a gente vai projetá-las? Percebam o seguinte, vou pegar aqui a continuação entre a nossa carga menos Q e a carguinha Qzona. Olha o que está acontecendo. Se eu projetar a força menos Q, Qzão, em, em, em Y, né, no eixo Y, ela vai exatamente cair nessa seta amarela que eu descrevi. Só que, primeiramente, vamos tentar descrever de novo quem é a força. Opa! Quem é a força? Menos Q, QY. A gente sabe que essa força menos Q, QY, ela é isso daqui. Legal? Ela era isso daqui aqui em cima. Você pode, é só copiar e jogar para cá para baixo. Não, por quê? Porque a força menos Q, QY, ela é K0, vou escrever o módulo, né, QY sobre D ao quadrado. Só que esse D não é o mesmo D que estava aqui em cima, porque a disposição das fórmulas foi trocada. Então, que D é esse, Jonathan? É simples. A distância, essa distância aqui, ó, vou chamar de D', ou melhor, vou chamar de R entre menos Q e Qzão. Como é que calcula essa distância? Percebam que isso aqui é um triângulo retângulo, onde eu tenho a minha hipotenusa sendo o R, um dos catetos sendo Dzão e o outro sendo D sobre 2. Então, eu posso dizer que R ao quadrado é igual a D ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado. Então, aqui era para ser a distância ao quadrado, que é R ao quadrado. Então, eu vou colocar D ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado. Essa é a nossa força. A única coisa que eu tenho que fazer agora é projetá-la no eixo Y. Como eu projeto essa força no eixo Y? É simples, olha só. Se nós percebermos, essa força aqui, há um ângulo aqui, né, melhor dizendo, aqui, ó. Há um ângulo aqui entre o nosso eixo, nosso eixo X, entre o nosso eixo X e aqui, ó, um ângulo θ entre o nosso eixo X e a força que está sendo feita. Se nós percebermos, é exatamente o seno desse ângulo que vai projetar a força menos Q, QY, a força menos Q, QY em Y. Para que a gente entenda o que eu estou dizendo, olha só. A força menos Q, QY está aqui. Está aqui. Há um θ aqui. E se eu pegar essa força Fy, eu posso projetá-la exatamente assim, ó. Olha só. Essa é a força Fy. Opa, então olha o que está acontecendo. O seno de θ seria igual a cateto oposto, que é Fy, sobre hipotenusa, que é F de menos que QY. Ou seja, eu estou dizendo que Fy é igual a esse carinha todo vezes seno de θ. Só que também quem é seno de θ? Eu posso dizer que esse seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, D sobre 2 sobre R. Eu posso dizer também que esse seno de θ é D sobre 2, tudo isso sobre R, ou seja, D sobre 2R. Olha só, então eu estou dizendo que o F de Y, passando esse cara lá para frente, é todo esse carinha aqui, K0, que Qzão dividido por D ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado, multiplicado pelo seno de θ. O seno de θ é D sobre 2R. Para que a gente finalize a questão, eu simplesmente vou escrever quem é o R. A gente já descobriu quem é o R. R ao quadrado é raiz disso tudo. Então, R é só passar a raiz em todos esses caras. Então, o nosso F de Y vai ser K0, Qzinho, Qzão vezes D. Tudo isso dividido por 2, que multiplica. Olha só,
todo esse cara está sendo elevado a 1, enquanto o R é todo esse mesmo cara elevado a meio. Lembrem-se, né? Se eu tenho A elevado a 1 multiplicado por A elevado a meio, isso é a mesma coisa que A elevado a 1 mais meio, ou seja, A elevado a 3 meios. Então aqui embaixo eu vou ter essa nossa fração, d ao quadrado mais d sobre 2 ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Em qual direção, Jonathan? Na direção menos y, tá vendo? É uma direção para baixo. Só que aí tem um detalhe, eu calculei só um Fy, o Fy que vem da força menos Qzão. Só que tem um Fy que vem da força Qzão. Então eu tenho que pegar esse nosso resultado e multiplicar por 2. Quando eu multiplicar por 2, eu vou cortar esses dois carinhas aqui. Então, finalizando a nossa questão, eu vou acabar sumindo com esse 2. Eu vou ter então que o vetor Fy é igual a tudo isso na direção menos y chapéu. Ou como vocês vão ver lá no ICF2, na direção menos j chapéu. Porque em algumas literaturas, a direção x a gente chama de i e a direção y a gente chama de j. Então posso dizer que a resposta completa seria exatamente isso aqui. Vetor Fy é isso tudo na direção menos j. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula trabalharemos campo elétrico. Caso tenha ficado com dúvida, consulte a literatura do ICF2, porque lá tem um exemplo também mais resolvido. Um abraço e até a próxima.